Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. É novato? Tá chegando agora? Dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se pra colar com a gente e ficar por dentro de tudo que transcende os sentidos. Tem o sininho das notificações, tem que clicar também. Senão vocês ficam por fora e vocês não recebem o aviso dos vídeos. Toda semana a gente posta vídeo aqui, vídeos que transcendem, que vão além do limite cartesiano físico e vão fazer com que a gente agregue muita coisa. Então, como eu dizia, eu sou o Sérgio Matias Júnior, este é o Tufec, o terreiro de Umbanda do qual eu estou à frente, E aqui nós temos a Cafua, que é, vamos dizer assim, um lugar do assentamento dos Exus. O que é assentamento? Um lugar onde estão, ali dentro tem firmezas, tem objetos, magnetizados pelos Exus. E aqui, ó, bem em frente ao portão, que está o portão. Aqui tá, a Cafua. Aquela cadeira ele não tem, não. Eu coloquei a cadeira porque eu vou sentar ali para conversar com vocês. E aí, as pessoas quando entram, elas passam aqui na frente. É como se fosse, aqui dentro tem objetos magnetizados que fazem como se tivesse um laser aqui. Qualquer pessoa que passou aqui, lá no plano espiritual, soa como se fosse um alarme para os Exus e para as pombagiras. E eles vêm para cá saber o que está acontecendo aqui. Logo, os Exus e as pombagiras são guardiões aqui da casa. Eu já fiz um vídeo falando sobre Exu, Quem tiver interesse, dá uma cutucada aí no canal, o que você acha, tá bom? Mas o assunto de hoje são elas, as lindas, as belíssimas, as pombagiras. Então, é um tema que muita gente me pede para falar sobre e finalmente chegou a hora, Vamos falar um pouquinho sobre elas aí. Então, o vídeo na mão mesmo, bem caseirinho, ó, caseirinho, mas com algum conteúdo aí para vocês, Primeira coisa que a gente tem que entender sobre pombagira, Você tá sentado aqui na porta da casa deles, a porta do lugar onde fica o assentamento, desde por onde sai a energia deles para vir para os trabalhos, Então, assim, na Umbanda nós temos diversos guias que trabalham, E nas mais diversas linhas, e pombagira é uma dessas trabalhadoras da casa, Primeira coisa a dizer que o pessoal sempre fala pombagira é do mal, pombagira é mulher do diabo, pombagira... O pessoal fala muita... Meu Deus, quanta coisa pra... Vamos falar, desfalar. Não, neologismo não, Inventar palavra não. Na verdade, quanta coisa para desmentir, para explicar, para esclarecer, porque Jesus já disse, conhecereis a verdade vos libertará. E, cara, realmente, a ignorância é uma coisa terrível. E com esses espíritos acontece muita coisa, muita injustiça, Que as pessoas falam coisas que não tem absolutamente nada a ver com nada sobre elas. Então vamos esclarecer aqui. Primeiro ponto. Que eu acho que é fundamental a gente ressaltar aqui, A Umbanda é uma religião que não tem culto ao demônio. As religiões afro-brasileiras, de modo geral, Candomblé também, por exemplo, não tem o diabo na sua liturgia. Então, se faz parte da sua, ok, que bom, se isso está te fazendo bem, está te transformando em uma pessoa melhor, Você pode ter a crença que você quiser. Agora, tem que saber respeitar a fé do coleguinha, Saber respeitar que cada um tem o direito à liberdade, de crença. Tá lá. Inclusive está no artigo 5º da Constituição. Eu sou advogado também. Então, nós temos direitos garantidos pela Constituição, são direitos fundamentais, normas fundamentais. Então, o direito à fé, todo mundo tem, então não pode acreditar no que quiser. Bem como eu acredito da minha forma, você acredita da sua. O que te faz uma pessoa melhor? É isso que tem que ser questionado. Se está te fazendo bem, tá ótimo. Então, continuando aqui nosso papo sobre pombagira. Muita gente quer saber o que é pombagira, afinal. Ouvi dizer que é coisa ruim, que não é coisa boa. Não. Alguns falam, mulher do diabo. Só fala isso. Bom, se eu já disse que o diabo não faz parte do nosso conjunto de crenças, mulher do diabo ela não pode ser. Porque a gente não tem a crença no diabo, Então, a nossa concepção não é isso. Para nós da Umbanda, a pombagira não é uma entidade só. Vou começar por aí. É uma energia, que existe um grupo, aliás, vários grupos dentro desse, vamos dizer assim, vários subgrupos dentro desse grupo, pombagira. Que dentro do grupo pombagira, nós temos vários nomes de pombagira, tipo Maria Padilha, Maria Navalha, e por aí vai, vários nomes.
E, por sua vez, esses grupos, subgrupos, ainda se dividem, porque, na verdade, as entidades da Umbanda, quando elas vêm para trabalhar, elas falam, meu nome é Maria Padilha, meu nome é Maria Navalha, meu nome... Mas é como se fosse o nome do agrupamento a qual elas pertencem. Exemplo, vamos supor que você estuda uma faculdade, num colégio qualquer. Se você se denominar, te perguntar qual é o seu nome, você fala o nome da sua faculdade, você não é a faculdade em si. Você pertence àquela faculdade. Você aprendeu a trabalhar daquela maneira que te ensinaram ali. Mais ou menos isso. É porque, na verdade, as entidades da Umbanda elas não usam os nomes verdadeiros porque elas querem escapar da idolatria. Idolatria a gente deve só a Deus, né? O lugar de Deus na nossa vida é o único. Né? A gente não tem que misturar as bolas, né? Portanto, o nome dela pode ser Natália, Maria, Joana, Cristina, qualquer nome. E a gente chama de Maria Padilha, Maria Navalha, Maria Mulambo, Maria Quitéria, salve. Todas, né? Então, mas da onde surgiu tudo isso? Bom, gente, se a gente parar para pensar historicamente, né? O papel da mulher na sociedade sempre foi um papel de submissão. Se a gente parar para pensar o papel que a mulher exerce, na maioria das religiões, a gente vai chegar à conclusão que é um papel de ser submissa ao homem, de fazer aquilo que, né? Olha só, para pensar, todas as princesas da Disney, todas elas só foram felizes para sempre quando encontraram o quê? Um marido, um provedor, né? É muito interessante a gente observar que em todas as artes, a mulher normalmente aparece, né? Como alguém submissa ao homem, e que ela precisa do homem para ser feliz e tudo mais. E se a gente parar para pensar, né? Lá atrás, que Aristóteles, na Grécia Antiga, já dizia na verdade, dizia que o seguinte, que a arte imita a vida. Depois, na Inglaterra, Oscar Wilde disse que era o contrário, né? Que a vida que imitava a arte. Então, as coisas estão tão ligadas que quando a gente para ver o que as religiões falam, religião é uma manifestação cultural, né? E o que de forma geral, a gente vê é isso, essa figura de que a mulher deve ser submissa, que a mulher tem que seguir uma série de condutas, de normas e tudo mais. E esses espíritos que se manifestam, as pombagiras, normalmente vem o arquétipo da mulher que se liberta, da mulher à frente da época. E isso assusta. Isso assusta, isso põe medo e isso empodera as mulheres. Então, essas trabalhadoras do astral, muitas delas, quando em vida, não todas, pelo amor de Deus, trabalharam com sexo, né? Durante a vida, mas não todas. E, de maneira geral, são espíritos que cometeram faltas e que, no plano espiritual, se arrependeram e estão trabalhando no bem, estão trabalhando para, né, trazer auxílio para a gente. Chico Xavier conta que no Dia das Mães, não era raro que as pombageiras levavam as mães até os umbrais para poder ver os filhos que estavam no umbral, né, que não conseguiam sair de lá de jeito nenhum. Que as pombageiras iam parando esses espíritos, essas mães que estavam no plano superior, para que elas se encontrassem. Então, olha só, gente. Na verdade, existe muita confusão porque não são espíritos totalmente evoluídos, são espíritos em evolução, assim como nós somos espíritos em evolução. Tudo está em evolução constante, né, gente? Mas a pombagira e o Exu, eles estão de todos, perante as outras linhas, né, são aqueles que estão mais, vamos dizer assim, abaixo, né? São aqueles que estão começando aí, né? Estão subindo a escadinha aí, mas são espíritos extremamente evoluídos se comparados conosco, por exemplo, né? Então, o que acontece? Por eles terem essa natureza, essa essência tão humana, existem lugares que utilizam dessas linhas, né? Que chamam essas linhas e que tem as manifestações lá de espíritos que se dizem Exu e se dizem Pombagira, né? Vamos dizer assim, porque se fosse realmente membro, né, da falange bendita de Exu e de Pombagira, né, coroados, como dizemos, né, da luz, não se prestariam a certo tipo de papel, né? Então, se manifesta e aí as pessoas se utilizam deles às vezes para fazer lá nos outros lugares, né, coisas ruins. Mas esses espíritos não são os mesmos, por exemplo, que trabalham aqui no Tufec. Lembra que eu falei que quando você chama a pombagira Maria Mulambo, por exemplo, podem ter duas pombagiras Maria Mulambo trabalhando no mesmo terreiro. Só que uma é a Antônia, a outra é a Joaquina.
Só que elas se dizem Maria Mulambo, porque a forma delas trabalharem é equivalente a dessa linha, Maria Mulambo. Então, a pombagira, ela vibra na cor vermelha, normalmente, o vermelho e preto, porque vermelho é a cor de todo... se você pegar a luz e fracioná-la, sabe que as cores elas têm uma velocidade. A menor velocidade, né, a cor mais... Primeiro, né, a primeira é o vermelho, a frequência mais baixa. Então, essas trabalhadoras, por elas terem feito muitas coisas que, né, marcaram perispíritos delas, por crimes, por situações graves que foram contra as leis divinas enquanto estavam vivas, elas têm acesso livre ao umbral, aos planos mais baixos, e tem o perispírito mais grosseiro. Dessa maneira, elas conseguem ser guardiães, né? E conseguem deter os obsessores de forma bruta, né? Você vê que quando elas incorporam, muitas vezes elas dão aquela gargalhada ela produz através da onda sonora, né? Ali elas mesclam a energia delas com a energia das cordas vocais do médium, da médium, e elas vibram tudo, e aquilo ali afugenta ou deixa os obsessores desesperados, né? Então, essas trabalhadoras, muitas vezes elas usam a saia, elas passam a saia para poder limpar e tudo mais, e a cor que eu expliquei sobre a cor vermelha é porque elas se utilizam das energias que vibram no menor espectro, né? Vermelho, na cor mais baixa, mais densa, elas trabalham com a energia mais pesada para poder fazer os trabalhos, né? Para poderem fazer os trabalhos que elas precisam para poder ajudar aí no caminho das pessoas que as procuram, né? E outra coisa, elas também são guardiãs do karma. Como assim? O Exu e a pombagira têm a função de entregar a cada um o que é seu também. Tanto que o termo laroie significa salve o mensageiro. O Exu e pombagira são mensageiros, eles trazem as ordens divinas. Então, muitas das vezes, por ordem divina, a gente precisa passar por certas situações para nos redimirmos perante a Deus. Então, são eles que vão dar o start aí para essas coisas a começarem a acontecer. Daí o pessoal já tem a mania de querer achar que eles são maus, né? Nós não são maus. Eles trazem em conformidade com a necessidade para o nosso aprimoramento pessoal. Ou seja, age direitinho, você não vai ter problema nenhum com eles, né? Segue o Evangelho, segue a Jesus, segue o plano maior, que não vai ter problema nenhum. Eles vão estar sempre ali coladinhos, juntinhos. Gente, não existe essa de que eu dou uma garrafa de marafa, sei lá, algumas até bebem marafa, mas mais champanhe, né? Ou eu dou uma garrafa de champanhe para pombagira, eles dão duas e ela vai virar contra mim, porque ela... Não, isso não é uma realidade, isso não é uma realidade. Tem gente que fala isso, que eles não são confiáveis, não é isso. Como eu expliquei, existem várias pombagiras e vários Exus, são espíritos ainda em evolução, mas não é através de presente que ninguém compra nada. Eles só entregam a cada um o que cada um tem o merecimento de passar. Ninguém passa por nada sem merecimento, senão Deus não existia, concorda? Claro, por mais que você pense, mas eu não mereço estar passando por isso. Você conhece suas outras vidas? Não conhece. Então, essas sagradas trabalhadoras entregam a cada um o que é seu. Portanto, fica aí a dica quanto, né, a reforma interna que todos nós devemos ter. A Umbanda é isso, ela chama a gente, ela convoca a gente para reflexão sempre. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Falei só um pouquinho, falei rapidinho assim, passei por cima só para desmistificar que nossa religião é uma religião de amor ao próximo, sempre, né? Alguém vai falar, mas a imagem da pombagira tem chifre, né? A imagem da pombagira tem rabo. Às vezes elas pegam realmente aquelas formas mais animalizadas, que o chifre e o rabo representam animalização, por isso que tem... o pessoal coloca um demônio dessa maneira, porque animalizar é o oposto, você ser um animal é o oposto de você estar com os ideais de Cristo, não é verdade? O animal ele tem só um instinto. Quanto mais ligado só ao instinto você está, mais baixo você está, quanto mais você é capaz de perdoar, de amar, né, de ser fiel, dessa coisa toda, mais, né, elevado está o seu espírito. Então, que o animal, né, ele é totalmente instinto. Então, o chifre e o rabo é para representar a animalização humana. É no sentido desses espíritos ainda estarem galgando na evolução e também, né, uma outra coisa, uma outra situação aí.
no sentido de que eles podem pegar formas sim, elas podem pegar formas sim para poder assustar os obsessores. Fora o tridente. O tridente que elas carregam, né? E eles também é um símbolo muito antigo. O Triton, né? Poseidon já usava, que é o domínio dos 3 reinos, né? Espiritual, material e mental. Então, para dizer que elas entram e saem dos reinos, elas estão aqui na Terra, elas estão no umbral, elas estão em vários lugares, elas têm domínio sobre os 3 planos. E elas usam os tridentes também como armas de guerra, muitas das vezes. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das informações. Em qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Beijão pra vocês. Antes, faltou só uma coisinha. Pombagira é espírito de viado, né? Pombagira é espírito de mulher vagabunda. Nada disso, gente. Hoje toda mulher tem pombagira. Nada disso. O que acontece de modo geral... Desculpa que eu passei o dedinho aqui na tela. O que acontece de modo geral é que nós atraímos espíritos em conformidade com os nossos pensamentos. Como são espíritos muito ligados, né, à vibração do sexo, à energia sexual e tudo mais, né, e tem aquela coisa, né, da procura pelo masculino, não é porque o cara é gay que é uma pombagira ao lado dele fazendo esse gay. Não existe isso, gente. A pessoa nasce, né, com essa missão especial, porque não tem nada de errado em ser gay. Ao contrário, né, ninguém nasce gay, as pessoas têm sorte mesmo. Então, portanto, a pombagira, ela acompanha porque é em conformidade com o pensamento da pessoa. Se a pessoa tá com pensamento, né, em coisas sexuais, né, o tempo todo, né, ou então vira e mexe tá com pensamentos sexuais em homens e tudo mais, elas se afinizam, né, com um tipo de pensamento, porque elas são entidades ligadas à realização dos desejos, não é só do sexo, dos desejos de modo geral. Então espero, agora sim eu posso terminar, porque tem que ter esse detalhezinho aí, né, e outra, a mulher, de modo geral, tem pombagira, como o homem, de modo geral, tem pombagira também. Espírito não tem sexo. Para com isso, pô. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, se quiserem outro vídeo falando mais sobre esse assunto, só clicar aqui embaixo. Tô dando beijinho, senão não termino nunca, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Ó, tá do lado dela aqui, ó. Maria Padilha, minha grande amiga. Beijo, tchau, valeu.